Oi, gente, eu sou a Gabriela Inegeliski e hoje eu tô aqui para falar sobre um livro maravilhoso, Lucília, de José de Alencar. Então, essa, na verdade, é uma proposta de uma matéria do meu curso de Engenharia Civil, Leitura e Produção Textual. Então, eu trago aqui uma resenha hoje para falar sobre esse livro maravilhoso que eu amei muito poder conhecer a história e ter o contato com um grande escritor nacional, né? Então, Lucília é um romance, né, publicado em 1862 e ele retrata, então, o relacionamento entre o Paulo e a Lúcia. O Paulo, ele é um cara jovem que busca constituir, então, uma família, ter um emprego e uma nova vida no Rio de Janeiro. E, assim, ele, logo no primeiro dia que ele chega na cidade, então, ele encontra a Lúcia, avista a Lúcia, e ele se apaixona por essa bela moça, por essa bela jovem. E no desenrolar, assim, da história, ele acaba conhecendo ela de verdade e encontrando ela muitas vezes no meio social dele, né? Então, lá no Rio de Janeiro, o Paulo, ele tinha um vínculo entre os amigos. Esses amigos, eles eram, assim, de uma alta sociedade, sabe? Então, eles sabiam de todo mundo e, inclusive, sabiam sobre a vida da Lúcia. Então, a Lúcia, ela é uma cortesã. Então, o que seria uma cortesã para aquela época, né? O livro, assim, a história, ela se passa também entre os anos de 1850 e 1860. Uma cortesã, então, seria, na verdade, uma prostituta. Então, a Lúcia, ela era a maior cortesã da corte do Rio de Janeiro, né? Ela era muito idolatrada, assim, todo mundo conhecia ela, né? E ela era a moça mais bela da cidade. E o Paulo se apaixona por ela. Então, a Lúcia, ela tem uma personalidade muito forte e por mais que ela tivesse aquela profissão, né? Ela era uma mulher muito, muito, muito independente para a época e muito mais assim livre, tendo uma liberdade assim ilimitada do que as jovens, do que as outras jovens, né? Então ela tinha luxo, ela vivia muito bem, ela tinha uma vida muito boa e ela era super independente, ela não dependia de homem nenhum. E o Paulo acaba se apaixonando pela Lúcia, né? E ele acaba desvendando muitos mistérios que ela guardava, sabe? Na bagagem de toda a vida dela e tudo mais. Então ele acaba desvendando tudo isso e vai se apaixonando cada vez mais. E a Lúcia, da mesma forma. A Lúcia não é uma mulher que pretendia se prender a um romance ou a algum homem. E ela acaba se apaixonando pelo Paulo também. Então os dois eles acabam se envolvendo e muitos mistérios, tanto da vida da Lúcia quanto da vida do Paulo, são reveladas, os desejos deles, os verdadeiros sonhos, né? Então os dois ali juntos eles encontram o que eles desejam assim da vida. E é um romance maravilhoso, muito bonito e retrata muito a época mesmo, né? Muito sobre o romantismo e sobre a burguesia, sobre como as pessoas viam certas coisas, principalmente o romance, né, ali entre uma cortesã e um homem da alta sociedade, assim, né? O Paulo, ele tinha, né, essas amizades, né, que tinham uma estrutura já, o Paulo estava buscando isso. Mas mesmo assim, eles não, o pessoal não via esse relacionamento de uma visão assim, de uma perspectiva muito boa, né? Mas assim, eu acho que é um romance que te dá muito uma noção, né, do que seria o romance, assim, para aquela época e tudo mais, o que podia, o que não podia, quais eram os costumes, né? E no livro, a coisa que mais me chamou a atenção foi o contexto, assim, de muitos termos que o José de Alencar usava, a forma que a história está escrita e tudo mais, desde a da diagramação do livro, de como ele foi montado, sabe? É muito diferente dos livros que a gente tem hoje. E eu acho assim que é por isso que muitas pessoas também não têm o hábito de ler livros de escritores mais antigos, de escritores nacionais mais antigos, porque os livros deles eles estão um pouquinho diferentes, sabe? Eles não são
como os livros de hoje. Uma leitura mais difícil, por exemplo, o José de Alencar, ele traz muitas palavras assim que nós não usamos mais nos textos de hoje, né? E eu achei assim muito incrível a forma que naquela época os escritores conseguiam pegar alguns assuntos, por exemplo, sobre cortesã, né? Sobre relacionamento. E aí, por exemplo, quando tinha uma coisa muito absurda no livro ou na história, naquele acontecimento, eles pegam termos para se referir. Por exemplo, em uma palavra, tu consegue desenrolar tudo aquilo que estava acontecendo, né? Uma emoção ou algo do tipo. E é muito legal porque hoje em dia a gente trata essas coisas de uma forma diferente, sabe? A gente descreve talvez um pouco mais, mas tem termos bem difíceis de tu conseguir entender, então alguma coisa eu tive que pesquisar no Google para ver o que era aquela palavra. Muita palavra tá escrita de uma forma diferente. Por exemplo, uma que eu achei assim, que eu gravei mais na minha cabeça, né? Foi a palavra ainda. Hoje a gente escreve ainda começando com a letra A. E aqui no livro tá escrito inda, com I. O A é tirado. Então tem muita coisa que tu acha assim no meio do livro que é bem interessante, sabe? Então não é somente a história, sabe? Que pode te trazer uma ideia do que era aquela época ou um conhecimento a mais, mas o próprio texto do livro, se tu prestar muito atenção, te agrega às vezes muito mais do que qualquer outra coisa, né? Para mim, pelo menos, mas a história ela é incrível, o livro é incrível. Eu tive um pouquinho de dificuldade assim logo nas primeiras páginas. Opa, que bati no meu capacete. Eu tive um pouquinho de dificuldade logo no início do livro, porque eu não estava acostumada a ler livros com um palavreado mais rebuscado, digamos assim, porque ele é muito poético esse livro, sabe? Então tem palavras assim que elas são muito expressivas, muito fortes, só que tu não usa mais hoje em dia, né? Então, mas depois eu consegui mergulhar na história, no livro, foi super fácil de entender. E assim, é uma, como eu posso dizer, esse livro, tanto quanto outros, né? Esse aqui é uma trilogia. A Lucila é o primeiro livro, depois a gente tem o Diva e o Senhora. Mas assim, o que eu resumiria do livro e de todos os outros que eu tenho certeza que são assim, vão dar essa mesma essência quando tu for pegar para ler, é que o livro do José de Alencar, qualquer um deles, são livros assim muito cultos. Tu percebe que ele tem uma coisa diferente, sabe? Cada escritor tem um toque diferente e o José de Alencar, ele mostrou assim que a essência dele é que ele é um profissional, um escritor, né? Muito culto. Então, o livro, assim, ele te dá um conhecimento incrível, assim, e tu vai levar, né? Vai gravar, sabe? Esse livro vai te marcar. Tu nunca vai esquecer desse livro. Se tu for ler, tu nunca vai se esquecer dele. E é um dos meus preferidos. Eu já coloquei ele na minha lista. Amei ler esse livro. E eu espero, assim, que outras pessoas também peguem o gosto, né? Por esses escritores nacionais mais antigos e que comecem a ler. Esse livro é maravilhoso. Gostaria muito de ver um filme dele, porque eu acho que tem algum livro do José de Alencar que virou filme, sim. Eu acho que é o Diva, mas eu não tenho certeza. Mas é muito incrível, é um romance maravilhoso. E a Lúcia, ela é uma mulher maravilhosa. Ela tem uma história de vida muito, muito, muito bonita, muito inspiradora. E ela é uma mulher, assim, bem batalhadora. Tu percebe isso, assim, logo de cara. Tanto que o Paulo é a mesma coisa. Ele é um cara muito batalhador e tem um coração enorme. Eu amei muito o livro e eu espero ter atingido também o objetivo de poder falar um pouquinho sobre o livro, sobre a estrutura de texto e tudo mais. Então eu tô no aguardo para conseguir ler mais livros sobre o José de Alencar. Sou uma leitora voraz, que lê de tudo também. Tenho muitos livros em casa, eu escrevo também. Tenho uma casa editorial onde eu trabalho, digamos assim, publico com eles também. E eu acho que a gente tem que valorizar muito os nossos escritores nacionais, principalmente, né, os primeiros, né, que vieram antes da gente aqui do nosso tempo. E é incrível poder aprender sobre épocas, né,
que já se passaram e tudo mais. Então o livro é uma viagem e basta a gente mergulhar, né, nessa viagem e extrair tudo que há de bom dela. Então é isso.